Olá pessoal, professor Wilson de volta com a nossa aula de crase e agora vamos falar de crase nas locuções adverbiais, nas locuções prepositivas, nas locuções conjuntivas. Vamos ver, principalmente nós vamos dar ênfase à crase nas locuções adverbiais femininas, que é a parte mais rica em detalhes, certinho? Então vamos ver. Por exemplo, ó, ele saiu à noite. Vejam, ele saiu à noite, ele saiu ao anoitecer. Olha lá, ao anoitecer. Olha ali, coisa mais amor, facinho de identificar. Ó, aqui é feminino, ocorre. Uma locução adverbial é sempre preposicionada, portanto, aqui vai haver a preposição, o nome é feminino e vai ocorrer o artigo também. Ele virou à esquerda, ele virou ao lado. Então, olha lá, ó. À esquerda, mandei-o às favas. Ele saiu, ela saiu às pressas, aos prantos. Vejam que agora eu coloquei dentro de uma chavezinha para chamar a atenção a um detalhe. Às vezes sempre ocorre crase na expressão, na locução, às vezes? Não, pode ser uma locução ou não. Então vejam aqui, ó. Às vezes fico nervoso. Quando eu fico nervoso? Às vezes, ou seja, de vez em quando. Uma relação temporal aqui, ó. Em todas as vezes ele criou o problema. Então, em todos os momentos. Então, aqui não, certo? Ó, aqui não ocorre crase, não. Aqui a gente tem apenas um artigo, certo? Então, cuidado, é sempre análise. Não se esqueçam de que crase também é sintaxe, então tem que analisar, leiam com cuidado, identifiquem o significado, sempre a questão contextual. Agora vejam essa última frasezinha deste lado aqui do quadro. Àquela altura todos estavam preocupados. Essa expressão, àquela altura, nos dá uma ideia de quê? De posição física? Olha lá, àquela altura? Não, claro que não. Dentro desse contexto, essa locução dá uma ideia de quê? Muito bem, exatamente, de tempo, àquela altura. Na aula em que nós falamos sobre pronomes, eu explico como fazer o teste em relação ao pronome aquele, aquela e aquilo. Eu vou retomar essa ideia aqui para a gente observar, certo? Vejam que isso aqui é uma relação temporal, tá? Então, há duas formas de nós testarmos aqui. Nós podemos separar a preposição do pronome, ver se tem lógica, ó. Àquela altura, todos estavam preocupados. Ou a substituição do pronome, porque o que acontece aqui, ó, olha lá, então, marcadinha, ó, tem os dois, a preposição que se funde à primeira letra do pronome demonstrativo aquela. Ou eu substituo o pronome aquela por um outro demonstrativo que não inicie pela letra A. Então vai ficar a esta altura, ó, todos, só que tem um detalhe. Aquela altura, todos estavam. Aqui é uma relação de passado, certo? Se eu fizer a substituição por esta, olha aqui, ó, eu vou observar que tem a preposição mais um pronome, tem duas palavras. É um outro teste, uma outra possibilidade. Todos estão. Então aqui, ó, preocupados. Aí eu vou ver que é presente. Então, esta locução a esta altura nos remete à ideia de presente, àquela altura nos remete à ideia de passado. O fato é que ali nós temos dois termos, né? A preposição mais o pronome. Nós podemos testar das duas formas. Eu acho essa aqui bem interessante, inclusive eu comento isso no vídeo que fala sobre a crase em relação a pronomes, tá? Bem facinho, bem tranquilo. Agora eu coloquei aqui, ó, de novo o asteriscozinho. Por quê? Olha aqui, ó, a reunião foi
há portas abertas. Vamos nos remeter a também aquela situação em que eu tenho um há no singular e aqui uma palavra no plural. É óbvio que aqui é apenas uma preposição, não ocorre crase. Muito bem, agora vejam aqui, neste caso, as locuções que indicam instrumento. O que se diz é que nesse caso, o sinal indicativo de crase, a crase é facultativa, certo? Facultativa. Cortou a faca ou cortou a faca. Por que aqui? Pois é, mas é que, cortou a faca, parece que eu cortei uma faca. Poderia cortar uma faca? Olha, até poderia, sei lá, né? Uma situação doida lá poderia acontecer. Então, isso aqui daria a ideia de instrumento mais claramente, tá? Escreveu à mão. Então, ele escreveu à mão ou escreveu à mão. O instrumento que ele usou para escrever foi a mão. Poderia ser. Então, existe essa possibilidade. Tratado dessa forma. Bom, agora vejam aqui, pagar à vista. Isso aqui é o modo como eu vou pagar. Se vocês observarem, vai aparecer sempre assim. Por quê? Vejam que se substituirmos por prazo, que é uma palavra masculina, não dá ao prazo, vai dar a prazo. Isso mostra o quê? Isso mostra que não ocorre crase aqui, porém o sinal indicativo aparece. Por quê? Para evitar ambiguidade. Vejam, ele é aqui obrigatório. Por quê? Porque eu posso, por exemplo, vou comprar um apartamento de vista, com vista para o mar, linda vista. Será que no mesmo prédio tem um apartamento de frente para o mar e um de fundos? Será que os dois serão o mesmo preço? Obviamente que não, o de frente é muito mais caro. Por quê? Porque tem aquilo que se vê à vista. Certo? Então eu posso pagar à vista, o modo, em dinheiro ali, entrego o dinheiro na mão do cara, ou eu pago também pelo que eu vejo, pela vista. Então pagar à vista é só um artigo, certo? Então essa é a ideia. Aqui é o modo, pagar à vista, pagar a prazo, por isso que ocorre crase neste caso, para evitar essa ambiguidade, certo? Aí eu marquei aqui também essas duas expressõezinhas. Olha que interessante. Eu posso matar a fome. Estou com uma fome do caramba, estou gravando aqui há horas, preciso comer alguma coisa. Então, eu vou saciar a minha fome, certo? Vou saciar a minha fome. Agora, eu posso fazer com que alguém morra de fome. Que coisa horrível. Vou matar a criatura à fome, vou deixar o cara sem comer. Certo? Então aqui, matar alguém à míngua, sem alimentação. Olha lá, que coisa horrível, meu Deus do céu. Olha lá, certinho? Bom, e aí eu coloquei aqui as locuções prepositivas. Tem um fiozinho chato me incomodando aqui nos meus pés, eu viro para um lado, viro para o outro, e isso enrosca aqui nas minhas pernas. As locuções prepositivas, ou seja, são preposições formadas por mais de uma palavra. Então é uma locução. Vejam que elas não têm um significado completo. Elas muitas vezes introduzem uma locução adverbial. Mas isso aqui, começa, tem uma preposição aqui e termina com uma preposição. Sempre termina com uma preposição, tá? Então, nesses casos, à vista de, à beira de, à mercê de, Então vejam que se eu colocar uma masculina ao lado, vai dar ao, aí a gente vai ver direitinho que tem a preposição e o artigo, certinho? E as locuções conjuntivas proporcionais, que são essas duas, né? A medida que, a proporção que, e nós podemos observar isso aqui, fazendo a substituição. Ao passo que, olha lá, certinho, a ideia de proporção. Certo, queridos? Deixei para vocês no link, é só vocês clicarem no link onde está a descrição, onde aparece a descrição do vídeo, uma lista de exercícios sobre crase, certinho? Clica lá, se tiver alguma dúvida, se houver alguma dúvida,
tem como se comunicar comigo, entra ali no Face, ou se comunica pelo próprio vídeo. Wilson, estou com dúvida na questão tal, por que não é isso? Mas usem o exercício para estudar. Façam ali a questão, resolvam a A, B, a C, todas as alternativas e descubram por que é ou por que não é. Tentem justificar. Essa é a maneira de usar o exercício para estudar. Certo, queridos? Grande abraço e até a próxima.